Sejam muito bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje eu gostaria de convidá-los a participarem comigo do estudo do capítulo de número 159, intitulado A Posse do Reino. Esse texto se encontra no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos então à leitura do capítulo. A posse do reino, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas, sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Na lição de hoje, Emmanuel nos traz a importância de perseverarmos no bem a fim de obtermos a posse do reino. Mas que reino é esse? É o reino de Deus, que está dentro de nós. Não é um lugar físico ou qualquer tipo de recompensa material, mas sim aquela luz que habita em nossos corações. Já na passagem de Atos dos Apóstolos, no início da nossa lição de hoje, vemos a importância da fé a fim de passarmos pelas tribulações da vida com êxito, pois os obstáculos sempre existirão. Cabe a cada indivíduo saber tirar proveito desses obstáculos que podem ser encarados como oportunidades benditas de aprendizado e trabalho. Se olharmos o Evangelho de Jesus, veremos quantos obstáculos o Mestre enfrentou por conta da incompreensão do povo de sua época, que não o acompanhava em sua elevação moral. E Jesus continuou seu trabalho no bem, perseverando sempre. Quanto a nós, fato é que jamais conseguiremos subordinar a espiritualidade. Ir ao centro espírita ou a uma igreja é muito bom e necessário, mas ainda assim é externo, não é o suficiente.
é preciso estar intimamente ligado à tarefa do bem. É a prática constante do fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Mas como? Trabalhando na prática do bem. E isso começa dentro de nós, meus amigos, através da nossa reforma íntima, que se expande para a prática em família e, consequentemente, com o convívio externo, ou seja, com nossos amigos, parentes e etc. Porém, muitas vezes, tentamos enganar a Deus, esquecendo que, na verdade, estamos enganando a nós mesmos, a nossa consciência, pois o Pai está em nós, assim como nós estamos no Pai. Meus amigos, a posse do reino, que a lição nos fala hoje, leva tempo, demanda suor e esforço íntimo. O Pai olha para nós de dentro para fora. Ele sabe o que carregamos em nosso coração. Ele sabe das nossas fraquezas, assim como os nossos pontos fortes. E o Evangelho não apaga os nossos pecados, ou seja, os nossos erros. Ele apresenta para nós, de diversas maneiras, exemplos com o intuito de corrigir rotas, corrigir nossas atitudes. Mas nada cai do céu. A máxima ajuda-te e o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Eu convido vocês a lerem o item 2 do capítulo 25 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontrarão uma lição sublime sobre esta questão. Vale muito a pena. Outro ponto relevante para a nossa reflexão é nos perguntarmos se estamos vivendo aquilo que ensinamos, aquilo que defendemos quando vamos a um culto, missa ou casa espírita. Jesus não apenas ensinou e pregou a palavra de Deus, mas a vivenciou integralmente todos os dias de sua existência terrena. E nós? Estamos fazendo ao próximo aquilo que exigimos que os outros façam por nós? Quando digo que o outro não me dá atenção, penso o quanto de atenção eu dedico a esse outro? Quando eu digo que não tenho tempo para a prática da caridade, eu reflito sobre quanto tempo eu gasto nas redes sociais diariamente? Enfim, há inúmeras verdades dentro de nós que precisam ser trabalhadas. E se olharmos bem de perto, veremos que na base de tudo estão o orgulho e o egoísmo. É preciso sair do intelectual, daquele que pensa apenas, e partir para o campo prático e testemunhar a favor do Mestre. Nada é por acaso. Quando temos um problema, uma doença, por exemplo, só olhamos para ela enquanto efeito e esquecemos de analisar a causa. O que será que essa situação, essa doença quer me ensinar? Quando admiramos uma escultura, não levamos em conta todo o trabalho anterior. Quantos golpes foram necessários para atingir o resultado final? Quando degustamos um prato de comida, pensamos apenas no sabor e no prazer proporcionado por ele, e não pensamos em quanto trabalho há para que aquela comida chegue até nós. Quando olhamos uma árvore, nós a admiramos, mas nem sempre nos lembramos de que ela foi semente um dia e já enfrentou muitos obstáculos para chegar até ali. Enfim, tudo isso, meus amigos, para considerarmos que sem esforço não há ligação com o divino.
É vivenciando e superando as dificuldades diárias que um dia conquistaremos este reino tão almejado e que se encontra tão próximo e ainda tão distante. Depende de nós e do esforço constante no bem. Pensemos nisso. E vamos continuar as nossas reflexões ao som da bela música Buscai primeiro o reino de Deus. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muitíssimo obrigada, e onde quer que esteja, desejo que a paz celestial do Mestre Amigo te envolva hoje e sempre.